Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Morar em uma casa que certamente só existe ela no mundo pode ser o sonho de algumas pessoas, não é mesmo? Por isso hoje irei falar para vocês, galera, de 10 tipos de casa que são diferentes. São projetos arquitetônicos de olhar e falar assim, realmente quem construiu é muito inteligente. Bora pro vídeo conhecer essas casas aí. Casa de Pedra, Portugal. A Casa do Penedo, que ganhou a reputação de a casa dos Flintstones da vida real em Portugal, é no mínimo inusitada. Essa casa foi construída em Faf, Montanhas do Norte de Portugal. Foi projetada inicialmente para ser casa de férias de uma família e foi esculpida entre 4 pedras de granito. Porém, devido ao seu design incomum, virou atração turística e acabou transformada em um museu local, por relíquias e fotos da história de Penedo. A obra parece primitiva, porém a casa de pedra é bem equipada. Tem uma lareira, janelas e portas à prova de balas e uma piscina esculpida em uma das grandes pedras de granitos que a cercam. O interior apresenta também um estilo rústico onde há mobília. As escadas e os corrimãos são feitos de troncos. E o sofá, pensando em um estilo rústico, é feito de betão e de madeira de eucalipto, pesando 350 quilos. Fazendo desta casa um local a visitar, e que tem despertado a curiosidades de alguns turistas ao longo do mundo, com a sua originalidade e beleza. A Casa Invertida. Essa é uma das casas mais estranhas do mundo, criada pelo empresário polonês Daniel Kizapiewski, que simplesmente decidiu construir a casa de cabeça para baixo. Ele terminou essa construção em 2007. Essa casa levou 5 vezes mais tempo do que as outras casas. Ela fica em Zimbabwe, na Polônia. Tem o formato de uma casa normal, porém foi construída de cabeça para baixo. O motivo dessa construção seria de demonstrar ao mundo qual de pernas para o ar ele está, e essa casa seria um belo exemplo disso, sendo também um símbolo contra todas as injustiças da humanidade. Ela é toda estranha, e os móveis também estão de cabeça para baixo. Um teto em vez de assoalho é o chão acima de sua cabeça. É isso que os visitantes encontram ao entrar na casa construída de cabeça para baixo. E muitos visitantes reclamam de sentir enjoo e tontura ao entrar na casa. Casa da Cascata. Essa é uma das casas mais famosas do mundo, a Casa da Cascata. Essa casa se localiza no estado da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. A casa é um verdadeiro espetáculo de brilhar os olhos dos seus visitantes. Ela tem uma beleza inigualável. A harmonização arquitetônica e paisagística sentida por quem visita este espaço é indescritível. Essa casa começou a ser construída em 1936, estando parcialmente assente sobre uma pequena queda de água, e utilizando como componentes paisagísticos os elementos naturais ali presentes desde as pedras, a vegetação e até a própria água. A casa é construída por 2 partes unidas por uma ponte de pedra natural. O vidro da janela é fundido diretamente na pedra. Foram ainda construídas umas escadas que se ligam diretamente à água. E o barulho do riacho que envolve a casa e a queda da água da cascata pode ser ouvido em todo o seu interior. Ela tem sido usada como museu. Desde sua abertura até a atualidade, mais de 6 milhões de pessoas já visitaram essa casa. Casa no Penhasco. Essa casa fica lá na Grécia e se destaca pela sua localização inusitada. Ela recebeu o nome de Casa Brutale. Com uma construção embutida, a cobertura da casa em vez de telhado é uma piscina em vidro reforçado, sendo esse o único elemento visível para quem quer chegar na casa. Do lado de dentro, a água no teto funciona como passagem de luz e proteção contra o calor. A entrada da luz de maneira difusa cria um efeito suave e dinâmico na parte interna da casa, quebrando a frieza do concreto. A brutalidade do concreto contrasta com a leveza do vidro em toda a casa, e todos os andares são abertos apenas de um lado. Essa área é a mais alta, criando uma enorme sensação de amplitude, através de grandes paredes de vidro que dão vista para o mar. Casa Boeing 727. Quem disse que uma casa precisa ter um telhado para ser considerada casa? Algumas pessoas no mundo buscam novas formas de sobreviver. O engenheiro elétrico Bruce Campbell fez o uso incomum de um avião que já não era mais utilizado. Ele simplesmente transformou o Boeing 727 em sua própria casa. E para isso ele pegou a aeronave e levou para um terreno perto de Portland, lá nos Estados Unidos, e transformou ele em uma casa de 99 metros quadrados. Mas ele não quis fazer uma casa moderna e chique, ele decidiu permanecer ali com as peças originais do próprio avião. E lá ele tem tudo o que precisa, tem sala, quarto, banheiro, cozinha, incluindo o mais legal de tudo, são 9 saídas de emergências. Bruce comprou o avião em 99 e já gastou mais de 200 mil dólares em reforma para transformar este avião em sua própria casa. A Casa Sapato. Como o próprio nome já diz, a casa tem o formato de um sapato. A casa, galera, é uma criação de um artista chamado Juan Van Zyl, que foi construída em 1990, seria um suposto presente para sua esposa.
E essa casa estranha atualmente é um museu de arte de madeira, e ela faz parte de um complexo onde tem mais 8 chalés, entre restaurantes, piscinas e bares. Mas mesmo com essa estrutura diferente e um formato estranho, essa casa não é tão inovadora e única. Isso porque em 1948, Marlon Haines, um grande magnata do setor de sapatos, também construiu uma casa em forma de sapato. E essa casa agora que estou falando fica na cidade de Helland, nos Estados Unidos. E ela tem 3 quartos, 2 banheiros e serve também como uma grande atração turística. A Casa Concha. Uma empresa no México de arquitetura orgânica foi responsável pela construção da Nautilus House, uma casa em formato de concha marinha. A fachada conta com uma parede gigante de mosaicos coloridos, que iluminam o ambiente interno com um incrível efeito de arco-íris. Essa casa foi feita para um casal que queria uma casa totalmente diferente, sem contar também que eles queriam estar perto da natureza, do verde, da grama, então decidiram levar isso para dentro de casa. No interior da casa dá pra ver que ela é totalmente estranha, e ao mesmo tempo bonita. A casa é cheia de curvas, vitrais coloridos, tem plantas, gramas e tem até uma árvore antiga lá dentro. Casa do Rio Drina, Sérvia. Você já teve vontade de ter uma casa onde ninguém ousaria construir? Anos atrás, alguns jovens sérvios pensaram nisso, quando decidiram construir um abrigo no meio do Rio Drina, na Sérvia. E para começar a construção, os jovens começaram a trazer tábuas de um galpão abandonado que existia nas proximidades. E em pouco tempo, conseguiram realmente construir um abrigo acolhedor, completo, com paredes e um teto. E por mais de 45 anos, a casa aguentou dezenas de inundações e vendavais, e continua até hoje de pé. Sendo assim uma estrutura encantadora sobre a rocha exposta no centro do rio, perto da cidade de Baden-Basta. Esta pequena casa vem recebendo muita atenção, se tornando assim um dos principais pontos turísticos da Sérvia. Casa de Espelho. Essa casa fica situada no deserto de Coachella, lá na Califórnia. Essa é uma casa solitária, mas não é uma cabana e nem um rancho qualquer. É uma construção um tanto quanto diferente. É construída inteiramente de espelhos, que reflete a natureza ao redor, fazendo sol, chuva, nuvens, ventania. A casa é uma criação do artista americano Doug Aitken. Além de captar a luz natural, essa casa combina completamente com o ambiente do deserto. O artista não fez a coisa pela metade e decidiu surpreender mais, já que o interior da casa também é revestido de grandes espelhos. Essa casa realmente é um projeto arquitetônico impressionante. E se um dia você pensa em conhecer o deserto de Coachella, visite a Casa de Espelhos. A Casa na Árvore. A ideia da infância da maioria das crianças é ter uma casa na árvore. O designer inglês Guy Mallison decidiu colocar essa ideia em prática, mas depois de adulto, e resolveu construir uma casa na árvore, e ainda luxuosa. A casa se localiza na costa jurássica no sul da Inglaterra. A estrutura está encaixada em uma árvore a 9 metros de altura. Ela tem um quarto de casal e uma suíte, com chuveiro externo aclopado no tronco da árvore. Além de uma sauna, uma banheira com vista panorâmica, cozinha equipada, uma ponte e um corrimão de aço inoxidável que leva até o chão, se tornando um verdadeiro playground perfeito para gente grande. Sendo um lugar sensacional para quem quer respirar o ar puro da natureza e se sentir também no meio da selva. A Casa Transparente. O arquiteto japonês Sou Fujimoto é conhecido por projetar casas que aproveitam totalmente a luminosidade natural. E um dos seus projetos leva esse conceito ao extremo, fazendo com que a residência chegue a se camuflar em meio à cidade. Essa residência fica na cidade de Tóquio, no Japão, e é feita inteiramente de vidro mesclado com uma estrutura de aço branco. A casa é muito estranha, dando a impressão que foi empilhadas um monte de caixas transparentes uma em cima da outra. A casa não possui quartos e possui 21 pisos diferentes, e permitem que os moradores se mantenham isolados. E segundo o arquiteto, essa ideia foi inspirada em casas na árvore. Ela é sempre mantida com o maior limite de áreas abertas para a entrada da luz do sol. Possui um pouco mais de 84 metros quadrados. A residência fica praticamente transparente se olhada de longe, desafiando a percepção das pessoas que passam pelo local. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo qual dessas casas você achou mais legal, tranquilo. Se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Tamo junto, até a próxima e valeu, é nóis e fui!